Vamos resolver o grupo 3. As questões 1 e 2 do exame da primeira fase 2016. Quando um corpo desliza ao longo de um plano inclinado, ocorre geralmente dissipação da parte da energia mecânica do sistema corpo mais terra. Numa aula laboratorial de física, pretendia-se investigar se a energia dissipada e a intensidade resultante das forças de atrito que atuam num corpo que desliza ao longo de um plano inclinado dependem da distância percorrida pelo corpo e dos materiais das superfícies em contacto. Na figura 4 está representada uma montagem semelhante à utilizada nessa aula laboratorial. Portanto, temos aqui um paralelepípedo a deslizar ao longo de uma calha e temos aqui uma célula fotoelétrica montada no final do plano inclinado. Nos ensaios efetuados, foi utilizado um paralelepípedo de madeira, cujas faces laterais de igual área se encontravam revestidas por materiais diferentes. Em cada conjunto de ensaios, o paralelepípedo, deslizando sob a calha, sempre apoiado numa mesma face, foi abandonado em diversas posições, percorrendo assim distâncias diferentes até passar pela célula fotoelétrica. O cronómetro digital ligado à célula fotoelétrica permitiu medir o intervalo de tempo que a tira de cartolina fixada no paralelepípedo demorava a passar em frente dessa célula. No tratamento e na interpretação dos resultados experimentais obtidos, considerou-se desprezável a resistência do ar. Exercício 1. Para medir a largura ΔX da tira de cartolina, utilizou-se uma régua com uma escala cuja menor divisão é 1 mm. Qual é a incerteza associada à escala dessa régua? Portanto, queremos saber qual é a incerteza de medição desta régua. A régua é um instrumento de medição graduado e por isso nós sabemos que em instrumentos de medição graduados a incerteza de leitura é igual a metade da menor divisão da escala. Dizem-nos que a menor divisão da escala desta régua é de 1 mm. Portanto, a incerteza associada à leitura vai ser igual a 1 mm a dividir por 2. Ou seja, meio milímetro, 0,5 milímetros. Vai ser a incerteza associada a medições feitas por esta régua. Vamos passar para o exercício 2. Num dos ensaios realizados, o paralelepípedo de massa 90,48 gramas foi abandonado numa determinada posição sobre a calha, tendo percorrido 0,870 metros até a tira da cartolina passar em frente da célula fotoelétrica. Nesse deslocamento, a altura que o paralelepípedo se encontrava em relação a um mesmo nível de referência diminuiu 0,420 metros. No ensaio realizado, a tira de cartolina de largura ΔX igual a 1,50 cm demorou 1,08 vezes 10 elevado a menos 2 segundos a passar em frente da célula fotoelétrica. Calcula a intensidade da resultante das forças de atrito que atuaram no paralelepípedo naquele ensaio. Admita que essa resultante se manteve constante. Apresente todas as etapas de resolução. Portanto, o que é que nós queremos calcular nesta questão? Queremos calcular a intensidade da resultante das forças de atrito que atuou naquele paralelepípedo durante a sua descida. Eu vou chamar esta intensidade da resultante das forças de atrito FA. Portanto, o que nós queremos calcular é esta intensidade. O que é que nós conhecemos? Conhecemos que o bloco fez um deslocamento, ou seja, o comprimento aqui desta hipotenusa deste plano inclinado, que é o deslocamento que o valor do deslocamento do bloco, foi de 0,870 metros.
também sabemos que, quando ele percorreu esta distância ao longo do plano inclinado, o seu nível de referência, a sua altura em relação ao nível de referência, diminuiu 0,420 metros. Significa que a altura deste plano inclinado seria 0,420 metros. Também sabemos que tínhamos aqui uma célula fotoelétrica no final do plano inclinado a medir quanto tempo é que a tira da cartolina do paralelepípedo interrompeu o feixe que passava aqui no sensor fotoelétrico e dizem-nos que esse intervalo de tempo em que a tira de cartolina interrompeu o feixe de luz do sensor fotoelétrico foi de 1,08 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. E sabemos que a largura da tira de cartolina era de 1,5 cm. Vamos passar esta largura para metros. Conhecendo o intervalo de tempo que a tira de cartolina interrompeu o feixe de luz do sensor fotoelétrico e conhecendo a largura da tira da cartolina, podemos calcular qual foi a velocidade média com que a tira passou em frente a esta pequena distância que corresponde à largura da tira de cartolina quando passou pelo feixe do sensor fotoelétrico. E vamos considerar que a velocidade nesse instante é igual à velocidade média nesse pequeno intervalo de tempo. Como é muito pequeno, nós podemos fazer esta aproximação e vai ser dada por a largura da tira da cartolina a dividir pelo intervalo de tempo que a cartolina interrompeu o feixe de luz do sensor fotoelétrico. E, portanto, esta velocidade no final do plano inclinado vai ser igual a 1,39 metros por segundo. É a velocidade com que o paralelepípedo chegou ao final do plano inclinado. É a nossa velocidade final. Nós queremos então calcular a intensidade da resultante das forças de atrito que atuou sobre o paralelepípedo neste deslocamento. Vamos ver que forças é que atuaram sobre o paralelepípedo neste deslocamento ao longo do plano inclinado. Vou desenhar aqui a tracejada direção do deslocamento do plano inclinado, do paralelepípedo, na sua descida ao longo do plano inclinado. O paralelepípedo tem uma massa, portanto, tem um peso e o plano inclinado vai exercer uma força normal sobre o paralelepípedo. E também sabemos então que atuou aqui uma força de atrito, que uma força de atrito vai ter o sentido oposto ao do deslocamento e a mesma direção. Como a força normal tem uma direção perpendicular à direção do deslocamento, o trabalho realizado pela força normal é nulo e, portanto, as únicas forças que realizaram trabalho durante a descida do paralelepípedo foi o peso e foi a tal resultante das forças de atrito. Como o peso é uma força conservativa, a única força não conservativa que realizou trabalho ao longo da descida do paralelepípedo no plano inclinado é a resultante das forças de atrito. E, portanto, eu posso dizer que a resultante das forças não conservativas que atuaram no bloco é igual à resultante das forças de atrito. E eu também sei que o trabalho da resultante das forças não conservativas que atuam num corpo é igual à variação da energia mecânica desse corpo.
Esta relação não aparece no formulário do exame, mas é muito importante que vocês conheçam e saibam esta relação. Como eu vi que a resultante das forças não conservativas que atuavam no paralelepípedo era igual à resultante das forças de atrito, eu posso dizer que o trabalho da resultante das forças de atrito é igual à variação da energia mecânica do bloco ao longo da descida. A energia mecânica de um corpo é igual à soma da energia cinética do corpo e da energia potencial gravítica, neste caso. Esta fórmula já aparece no formulário do exame, aparece aqui. Se a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial gravítica, eu também posso dizer que a variação da energia mecânica é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravítica do corpo. Então, eu posso dizer que o trabalho da resultante das forças de atrito é igual à variação da energia cinética do paralelepípedo ao longo da descida mais a variação da energia potencial gravítica. Vou calcular aqui a variação da energia cinética, que vai ser igual à energia cinética no final do plano inclinado, menos a energia cinética no início do plano inclinado. A energia cinética do paralelepípedo no final do plano inclinado é dado por 1/2 vezes a massa do paralelepípedo vezes a velocidade final ao quadrado do paralelepípedo nesta posição, menos a energia cinética inicial do paralelepípedo, que é a energia cinética do paralelepípedo no início do plano inclinado, e como o paralelepípedo parte do repouso, é-nos dito no enunciado do problema, a sua velocidade inicial é 0, logo a sua energia cinética inicial também é 0. E, portanto, a variação da energia cinética do paralelepípedo nesta descida vai ser igual a 1/2 vezes a massa do paralelepípedo, que, vamos pôr aqui a massa do paralelepípedo em cima, que nos dizem no enunciado que é igual a 90,48 gramas. Vamos passar para quilogramas. Portanto, já podemos ir calcular a energia cinética final do paralelepípedo, que é igual à variação da energia cinética. A velocidade final do paralelepípedo, calculamos que era 1,39 metros por segundo. E, portanto, a variação da energia cinética vai ser igual a 0,0874 joules. É a variação da energia cinética do paralelepípedo ao longo da descida. Faz sentido que esta variação seja positiva, pois a energia cinética do paralelepípedo aumenta, portanto, porque a velocidade também aumenta ao longo da descida do plano inclinado. Vamos agora calcular a variação da energia potencial gravítica do paralelepípedo ao longo desta descida. A energia potencial gravítica de um corpo é igual à massa vezes o módulo da aceleração gravítica vezes a altura. A única coisa que varia na energia potencial gravítica do bloco ao longo desta descida é a sua altura, pois tanto a massa do paralelepípedo como o módulo da aceleração gravítica permanecem constantes. O que significa que eu posso dizer que a variação da energia potencial gravítica do paralelepípedo nesta descida é igual à massa vezes o módulo da aceleração gravítica vezes a variação da altura do paralelepípedo ao longo da descida. Isto vai ser igual a massa do paralelepípedo, que é 0,09048, vezes módulo da aceleração gravítica, que é 10, vezes... E agora, qual foi a variação da altura do paralelepípedo?
nós sabemos que a altura do paralelepípedo diminuiu 0,420 metros na descida, neste deslocamento, o que significa que a sua variação de altura vai ter que ser menos 0,420 metros. E, portanto, a variação de energia potencial gravítica vai ser menos 0,38 joules. Faz sentido que a variação da energia potencial gravítica seja negativa, pois a energia potencial gravítica vai diminuindo ao longo da descida. Já podemos calcular então qual é o trabalho da resultante das forças de atrito. E este trabalho também vai ter que ser negativo, pois uma força de atrito é uma força não conservativa e é dissipativa, ou seja, faz diminuir a energia de um corpo. E, portanto, vai realizar um trabalho de variação da energia cinética, que vimos que era 0,0874, mais a variação da energia potencial gravítica, que vimos que era igual a... E, portanto, o trabalho da resultante das forças de atrito vai ser igual a menos 0,293 joules. Este exercício pedia-nos a intensidade da resultante das forças de atrito. Nós acabamos de calcular o trabalho da resultante das forças de atrito. Vamos calcular a intensidade. Nós sabemos que o trabalho da resultante das forças de atrito é igual à intensidade desta força vezes o valor, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esta força e o deslocamento. E, portanto, a intensidade da resultante das forças de atrito é igual ao trabalho desta força a dividir pelo módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A intensidade desta força vai ser então igual ao trabalho da força, que nós vimos que era menos 0,293. O módulo do deslocamento é 0,870 metros. Vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, e nós podemos ver que esta força faz um ângulo de 180 graus com o deslocamento do paralelepípedo. E, portanto, seria cosseno de 180, que vai dar menos 1. E a intensidade da resultante das forças de atrito vai ser então igual a 0,337 newtons. Tínhamos então chegado ao resultado.